Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento. Sou cientista social, fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Aqui no Canadá, estudei sobre o lazer das pessoas idosas em nível de mestrado e estudei sobre a questão dos projetos de vida das pessoas idosas no doutorado na área de psicologia e sociologia, tá? E hoje estou aqui para fazer mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais, com uma questão que eu acho de bastante interesse para as pessoas idosas, que é a questão das viagens, tá? Se você acha que esse tema é importante, dá um like no nosso vídeo e partilha esse vídeo com outras pessoas. Então, vamos lá. Eu vou falar de viagens para vocês. E eu vou falar dos seguintes pontos de viajar. O que é viajar, pontos positivos de viajar, pontos negativos de viajar, tipos de viagens, viagens caras, viagens pouco caras, e cuidados que os idosos devem ter quando eles viajam. Então, vamos lá. Então, o que que é viajar? Viajar é simplesmente o ato de se deslocar de um lugar para o outro com o propósito de explorar, conhecer, relaxar, realizar atividades específicas. Essa questão da viagem pode envolver lugares próximos ou distantes, dentro do próprio país ou em diferentes territórios, tá? Fora do país. Aí vamos ver agora alguns pontos positivos do viajar. Primeiramente, primeiro ponto, as experiências culturais. Você vai conhecer o modo de viver de outras pessoas. Por isso eu aconselho que quando você vai viajar, não fica só ali onde estão concentrados todos os turistas. Procura ver um pouco do cotidiano das pessoas que vivem naquele local. Aí você vai se aproximar um pouco mais da cultura deles e até entender aqueles pontos mais visitados pelos turistas sob um outro ponto de vista. Um outro ponto positivo de viajar é a questão de aprender. Quem viaja, aprende. Aprende o quê? Aprende geografia, aprende história, aprende sociologia, aprende antropologia, aprende um pouco de tudo, porque você está na vida do outro, vivendo lugares do outro, tá certo? Um outro aspecto positivo da viagem são as conexões sociais que você pode fazer. Você pode criar amigos novos, seja amigos que vivem ali no local onde você foi visitar, e vocês acabam por partilhar pontos em comum, sejam outros turistas que também foram visitar aquele local e você tem afinidades com eles também. Então, as conexões sociais são de extrema importância. Além disso, você relaxa, você vê lugares bonitos, você curte, e tudo isso faz você rejuvenescer. Além do mais, como você vai conhecer o outro, outras culturas, outros lugares, outros países, você acaba vendo que você não é ele, você não é aquele outro. E aí você acaba se conhecendo. A sensação de aventura é maravilhosa, a diversão está presente. Você acaba por expandir seus horizontes. Você não vai mais dizer isso não é normal. Isso não é normal, pode ser para mim, mas para ele lá daquele lugar para onde eu fui viajar é muito normal. Então você acaba tendo uma compreensão mais ampla do que é ser ser humano, o que é ser naturalmente humano e culturalmente humano. Agora, nem tudo é festa nas viagens. Vamos ver um pouquinho dos pontos negativos. Primeira coisa é custo, né, pessoal? A gente sabe aí que a questão da aposentadoria, gastos com fisioterapia, remédios, etc., podem aumentar, convênio médico vai ficando mais caro, e viajar não é muito barato, não. Então, o primeiro ponto negativo é o custo. Além desse ponto, tem a questão do jet lag, que é a diferença, é a sensação de mal-estar que você tem por sair de um país, por exemplo, ou mesmo dentro do Brasil, um país grande, e quando você chega no outro lugar, ele está numa hora muito diferente da sua. Então, assim, se você vai para um país que tem 12 horas de diferença, quando eles estão acordando,
é quando você quer ir dormir. Isso é chamado de jet lag. E aí você vem cansada. Então, esse é um ponto negativo. Além disso, claro que viajar causa estresse. Por quê? Porque você sai da sua rotina. Você não vai dormir na sua cama, naquele horário, com o mesmo copinho que fica ali do lado da sua cabeceira. E, além de sair da rotina, você pode encontrar alguns imprevistos. Tipo, o voo atrasou e você tem uma conexão. O que eu faço agora? Eu tenho que dar aquelas corridas no aeroporto, tem que tentar se informar com aqueles agentes de viagens que muitas vezes são mal pagos e não tem muita paciência para te entender e para te explicar. Ou seja, você está fora da sua zona de conforto. E fora da zona de conforto tem lá o estresse e tem aquela canseira que vai dar em você, certo? Além disso, também, você vai sentir um certo impacto daquele novo ambiente onde você está entrando, não é? Pode ser que você não goste muito daquela comida, que aquilo te faça mal, te cause uma diarreia, sei lá. Então, tem todo o impacto da viagem sobre o seu corpo. Muitos lugares, né, não tem aquela segurança toda. Bom, para quem é brasileiro, assim, a gente está bem acostumado com a falta de segurança, mas com um tipo de falta de segurança. Se você vai para algum outro país que tem outros hábitos e costumes, por exemplo, com relação à mulher, que é considerada assim muito inferior e com muito poucos direitos, e se você é mulher, você pode sentir falta de segurança nesse aspecto lá. Então, é sempre bom ver para onde você está indo e a questão da segurança. Ou se você vai viajar para um país que tem bastante neve e você não sabe andar em cima da neve ou do gelo, você pode levar um belo tombo e aí a sua segurança também está comprometida. Bom, quais os tipos de viagem que a gente pode fazer, né? São tantas que precisaria muito mais de uma vida. Mas a primeira delas, assim, uma das mais gostosas, é a viagem de lazer. Você vai para conhecer o lugar, para curtir, para comer em lugares diferentes, comidas novas, para dançar, ficar lá na beirada da praia. Essa é uma viagem maravilhosa, a de lazer. Tem gente que gosta ali da viagem de aventura, né? Cada vez mais esse tipo de viagem está sendo buscada aí por quem tem dinheiro, né? Tanto que a última delas aí, que foi essa descida do submarino para conhecer os restos do Titanic, que aconteceu aqui no Canadá, no norte do Canadá, e que as pessoas acabaram morrendo, né? Porque o submarino lá se esfacelou, em que eles estavam, se esfacelou. É, pode ser um pouquinho complicado, mas ela é bastante está sendo bastante expandida e ela custa bastante. Então, assim, pode incluir desde esse tipo de passeio submergir, pode incluir trilhas, caminhadas, paraquedismo, aviões, tudo aquele tipo de experiência mais radical. Eu não gosto, mas para quem gosta é um prato cheio. Você pode viajar também a negócios, né? Coisa simples, vai a algum lugar lá em Serra Negra, aproveita para conhecer o lugar, aí compra algumas roupas que você vai revender depois. Pode fazer e dar algum curso em algum país, e aí aproveita para conhecer um pouquinho mais. Tem viagens especificamente culturais, ou seja, digamos assim, você vai para a Itália para aprender o italiano. Você vai para o Nepal para aprender para ter algumas noções de budismo, tá? Então são aquelas viagens assim especificamente culturais. Tem a viagem que é ligada a essa cultural aí, que só que ela tem um caráter assim de se doar. Você vai para algum país se integrar naquela cultura para ajudar. Então é a questão do voluntariado, é viajar para ser voluntário. Tem também para os mais devotos a peregrinagem, né? Fazer o caminho de Compostela e conhecer lugares sagrados, né? Com aquele objetivo de alcançar uma certa experiência mística, né? Para além daquele cotidiano. Então, aqui a gente tem que levar em consideração que as viagens estão muito caras, as passagens aéreas, assim, dizem que porque as companhias aéreas tiveram prejuízo durante a Covid, que agora eles estão querendo é,
tirar o troco, né? Equilibrar suas contas. Mas eu estava vendo, por exemplo, que um bilhete de aéreo para o Brasil, daqui do Canadá, para passar o Natal e o Ano Novo no Brasil, está US$ 5.000 canadenses, ida e volta. Isso quer dizer R$ 20.000, ida e volta. É um absurdo, assim, o que eles estão, as companhias aéreas estão colocando para a gente pagar. Tem viagens mais radicais ainda, que são as viagens espaciais, né? Que você pode procurar essa viagem em empresas como Blue Origin e Virgin Galactic, e elas são do Jeff Bezos e Richard Branson. Mas aí, sinceramente, os preços são para além dos normais, né? Você entra na casa dos US$ 300.000, mas é um tipo de viagem. Outra, assim, que é bastante cara, que a gente já falou um pouquinho, são essas viagens de submarino, né? Para você conhecer as profundezas do mar. Deve ser maravilhoso, né? Mas eu, pessoalmente, assim, não tenho muita coragem, não. Um outro tipo de viagem bastante caro é safari na África, né? Para você ir lá no Quênia, na Tanzânia, África do Sul, conhecer os animais da África um pouquinho mais perto, né? Eu tive o prazer de trabalhar um tempo em Moçambique e eu fui fazer um safari na África, mas um safari assim bem, vamos dizer, ordinário, né? Bem para professor. E naquele dia, não sei o que aconteceu, se a gente foi muito tarde, entrou muito tarde no parque, puxa vida, não vinha um animal. A gente não, eu e minhas filhas não conseguimos ver nada. Minto, eu e uma das minhas filhas, acho, a Vitória. A Bárbara, acho que não foi. E, além disso, a gente foi assim para o Rio dos Jacarés, né? Dentro do safari. A gente pensava que ia encontrar um monte de jacaré, chegou lá, era só nem era mais rio, era só uma plaquinha dizendo que ali, há muitos anos atrás, tinha muito jacaré. Bom, horroroso. Eu não gostei. Mas acho que é porque eu paguei pouco, né? Safari é uma viagem cara. Também tem cruzeiros, né? Pelo Ártico ou pela Antártica. Eu gosto de cruzeiro, mas eu só posso pagar Santos Búzios, que para mim já tá bom, eu acho lindo. Mas cruzeiros mais caros, para o Ártico, Antártica, é um pouquinho mais complicado, mas deve valer a pena. Eu não gosto de ver neve, então eu dispenso. As Ilhas Maldivas também, né? São ilhas paradisíacas, né? Tem bastante resorts de luxo, quem sabe, né? Mas aí é dinheiro também. A Europa, claro que você pode fazer Europa com mochila e pode ficar comendo aqueles sanduíches nas ruas lá, hot dog, aqueles imensos sanduíches franceses, os panini na Itália. Mas se você quiser conhecer assim o luxo, você gasta muito dinheiro na Europa. Tem ainda viagens para outras ilhas paradisíacas, como Seychelles ou Bora Bora. Caríssimas, caríssimas. Agora tem o grupo das viagens menos caras. Para onde, por exemplo? Viagens de finais de semana para alguma cidade próxima da sua casa. Ai, que chato, chato nada. Tem muito lugar bonito perto da gente que a gente ainda não foi. Vale a pena, talvez, ir com o grupo e ir lá conhecer. Vai se divertir bastante. Um outro tipo de viagem menos custosa é acampamento. Eu não gosto, nunca gostei, desde jovem. Não gosto dessa história de não ter banheiro perto de mim. Mas, assim, é uma opção para aquelas pessoas que gostam de estar perto da natureza e de ter essa sensação, essa dificuldade, né? Porque é essa dificuldade do acampamento que mostra para você que você está viajando, que você está fora da sua casa. Além disso, procure fazer viagens em baixa temporada. Claro que é mais barato. Então, assim, Natal, como eu falei para vocês, Canadá, Brasil, a passagem está 500, está US$ 5.000. Só que se você for fazer, se você fizer Canadá, Brasil em abril ou maio, você vai estar pagando US$ 800.000 a passagem. Então, procura aí em baixa temporada, que são fora dos meses de férias. Seja no hemisfério sul, dezembro, janeiro, fevereiro são os meses de férias, são os meses mais caros, e no hemisfério norte, junho, julho e agosto são os meses mais caros. Procure fora das férias de escola. Procura aí também hospedagem econômica. Uma vez eu fui visitar Roma e eu fiquei no convento das Mestras Pia Filippini,
que são freiras com quem eu estudei na minha infância e adolescência. Eu fiquei no convento delas, era um quarto muito simples, só que o preço era bastante bom, perto do Vaticano, e valeu a pena, deu para visitar e bem. Fazer viagens com carona, partilhar quarto, tá? Tem todo tipo de arranjo para você ir diminuindo aí o custo dessa viagem. E até mesmo se você fizer uma viagem de voluntariado para conhecer uma outra cultura e ajudar essa cultura no que você pode, muitas delas você paga muito pouco. Você pode até receber alguma ajuda do organismo que faz, que promove essas ações de voluntariado, receber alguma coisa assim para comer e para pagar onde você está morando, mas assim, vale a pena também e é viagem. Um outro tipo de viagem barata é a viagem mochilão. Eu não gosto muito, eu não tenho muita força, eu não gosto de carregar mochila. Mas, para uma viagem pequena, uma curta distância, coloca as coisas aí na mochila e sanduíche, bebida, suco, vai sair um pouquinho mais barato para você. Aí, finalmente, o último ponto que eu quero tratar aqui nesse vídeo são os cuidados especiais que a gente precisa ter quando a gente tem um pouquinho mais de idade. Então, a primeira coisa, assim, é ver se você está em saúde, se está tudo funcionando, se a medicação está equilibrada, ou seja, não vai viajar para ter problema fora, porque se você não tiver um bom seguro que cobre essa doença da qual você está sofrendo aí, você pode ter gastos assim fenomenais em hospital. E ninguém quer ter esses gastos faraônicos no hospital, bem no meio de uma viagem. Então, assim, consulte o seu médico, sente o seu corpo se está tudo bem. Também escolha um destino adequado para você. Eu gosto de praia, eu gosto de calorão, então eu posso ir para a praia. Tem gente que passa mal, que tem pressão baixa, diarreia, tal. Então, escolhe um destino que é adequado para você, para o seu tipo. Planeja essa viagem com antecedência, tá? Organiza quem vai ficar com o cachorro, quem vai cuidar das plantas, né? Não deixa para planejar nos 2 últimos dias, para arrumar a mala nos 2 últimos dias, que você vai esquecer coisa. Então, mais a longo termo, vai planejando a tua viagem. Finalmente, como eu já adiantei um pouco acima, um pouco anteriormente, se você tem algum problema de saúde e se você precisa usar serviço médico no exterior, você pode estar em maus lençóis. Porque para você ser assegurado por uma companhia privada no exterior, você precisa que a sua doença esteja estável por pelo menos 6 meses. É mais ou menos assim a regra. Então, vamos dizer assim, você teve um descolamento da retina em janeiro e você vai viajar em fevereiro. Se você tiver algum outro problema nesse olho, onde teve descolamento da retina, seu seguro não cobre, porque é considerada doença pré-existente sem estabilidade. Então, veja direitinho se está tudo estável, se a sua medicação para pressão alta ela não mudou, porque assim a sua doença vai estar coberta na sua viagem. Leve os seus medicamentos, compre adiantado, leve a sua malinha, mantenha a sua rotina de medicamentos, porque a maioria dos medicamentos que a gente toma são assim de empresas multinacionais. Então, os antidepressivos, os remédios para pressão alta e tal, eles vão ter, o nome científico deles é o mesmo, só o nome comercial que vai mudar de um país para outro. Só que para você comprar esses remédios controlados, você precisa ir ao médico. E para ir ao médico, não é uma questão de urgência, e o seu seguro não vai pagar aquilo que não é urgência. E aí, se você precisar visitar um médico, digamos assim, no Canadá, para renovar seu antidepressivo do Brasil, você vai estar pagando aí 300, 400 dólares uma consulta. Então, assim, tem cuidado com os remédios também. Além disso, beba bastante na viagem, mantenha-se hidratado, descanse para poder aproveitar a sua viagem. Veja a questão da acessibilidade, como você está caminhando bem, você está usando aí algum bengala, algum aparelho para te ajudar a andar, cadeira de rodas,
aqueles, eu não sei o nome em português, andador, né? Em francês é marchette. Você está usando isso, o lugar onde você vai tem rampa, é acessível, verifica isso antes de ir. Eu me lembro que eu fui com a minha filha, Vitória, faz uns 5 anos, na Praia do Éden, no Guarujá. Praia linda, assim, só que tinha umas escadas para você chegar na Praia do Éden, que deve ter ainda, que eram de barro, entendeu? E assim com de terra. E os degraus, um grande, um pequeno. Eu sei que teve uma parte da escada que eu desci de bunda. Então, assim, eu não quero ir lá de novo, eu não quero, porque não é acessível. Para os jovens, assim, 15, 20 anos, que vão pulando, tudo bem. Mas para quem já está um pouquinho mais velho, ficar pegando degrau de lama, de barro, que escorrega lá, um grande, um pequeno, ai, não gostei, então não vá. Procure se alimentar adequadamente nesse novo lugar para onde você está indo viajar. Frutas, né? Não esqueça das frutas. Não come muito coisa de rua, assim, ou até se você tiver um lugar para fazer a sua comida também ajuda, porque restaurante é bastante caro. Mas se alimente bem. Tem os telefones de urgência ali todos na mão. O consulado do Brasil naquele país onde você está, de uma ambulância, da polícia, dos seus filhos, do seguro-saúde, todos à mão. E, finalmente, depois de tudo isso, aproveita. A gente sabe que a vida é curta, tá? Que viajar é uma das atividades assim que a gente não vai fazer eternamente. Tem um período da vida para a gente fazer, o período da saúde. Então aproveita aí a sua saúde, gasta seu dinheiro numa boa viagem, naquela que você puder fazer. Seja mais perto da sua casa, seja uma viagem mais longa. Aproveita. Boa semana e até mais, pessoal.